Olá! Como a sua empresa organiza as demandas de atendimento? Você sabia que dá para automatizar o processo de recebimento, execução e comprovação dos serviços, dando mais agilidade para o seu time e satisfação para o seu cliente? Hoje eu vou comentar como que funciona um sistema de ordem de serviço. Vem comigo! A ordem de serviço é um documento que ajuda a controlar o fluxo de trabalho da sua equipe. Elas podem ser utilizadas para as atividades do dia a dia, desde limpeza e manutenção, como também instalação de equipamentos, de softwares e muitas outras atividades, dando maior controle para o gestor, já que ele precisa acompanhar o volume de trabalho executado e também quais são as tarefas diárias dos seus técnicos. E aí, como que é feita a ordem de serviço dentro da sua empresa? Ela ainda é no papel? Quando o cliente liga, envia uma mensagem necessitando de uma troca, um reparo, vocês anotam numa prancheta? Por isso que é importante conhecer o sistema de ordem de serviço. Aqui entram algumas perguntas importantes para você entender quando que é o momento da sua empresa migrar para um sistema de ordem de serviço. Então vamos lá. A sua equipe leva horas para preencher uma ordem de serviço ou até mesmo dias entre o período que chega a demanda até a execução do serviço? O gestor tem dificuldade de controlar o tempo de execução das atividades da sua equipe em campo? O técnico, o seu time, ele gasta muito tempo digitalizando essas ordens de serviço? Os relatórios, eles são padronizados ou eles são inexistentes? Se você respondeu sim para uma ou mais perguntas, talvez tenha chegado a hora realmente de migrar para um sistema digital. E eu vou te contar alguns dos benefícios de ter um sistema de ordem de serviço. A primeira vantagem é justamente a economia. E eu não estou falando só de economia de papel. Quando tem um melhor controle das ordens de serviço, a sua equipe já não gasta tanto tempo de recebimento, de leitura daquele documento e poder executar o serviço. Também ocorre uma melhor organização e planejamento das tarefas diárias dos seus técnicos. Em um sistema, todas as ordens de serviços estão lá digitais, ele pode consultar e saber qual que é a próxima tarefa que ele precisa executar. Com isso, ocorre também a redução de retrabalho e de desperdícios, principalmente em questão de tempo, porque o técnico não precisa mais digitalizar os documentos. Com a ajuda de um software, também é possível ter um melhor controle de estoque, porque a sua empresa pode cadastrar as peças e valores também, e o técnico, no momento de preenchimento da OS, ele só consulta ali os valores e já pode entregar um orçamento para o cliente. A comprovação dos serviços também se torna mais fácil, porque todos os documentos são digitais, então ocorre envios automáticos para a nuvem, então o gestor já consegue consultar e disponibilizar para o cliente também. E por fim, um benefício que é muito interessante para as empresas é a satisfação do cliente e a fidelização dos mesmos. E o que precisa conter uma ordem de serviço para ela ser bem eficiente? Eu vou listar aqui alguns pontos importantes. Qual foi e qual será o serviço a ser realizado? Quem solicitou aquele serviço? Quando ele será realizado? Quais materiais vão ser necessários? Qual o orçamento para a realização daquele serviço? Local onde o serviço será realizado? E também um número interno para controle da própria empresa. Também é importante a data de emissão, para que o gestor tenha ali o melhor controle desde o tempo em que a ordem de serviço é emitida e até a realização do serviço. A forma de pagamento, todos os dados do seu cliente para a identificação daquela OS e a assinatura dos responsáveis, tanto do técnico que realizou a ordem de serviço quanto do cliente. Agora, eu vou te mostrar como que funciona um sistema de ordem de serviço digital na prática dentro do software do Produtivo. Vem comigo! Eu vou aqui em criar uma nova atividade, então você pode ver que tem todos os modelos aqui, orçamento de manutenção, ordem de serviço, relatório fotográfico, auditoria, checklist de frota leve e pesada, checklist de manutenção, gerador de energia, todos eles, lembrando que são personalizáveis. Então eu vou na ordem de serviço de manutenção, então eu vou colocar aqui o OS, e aí vou colocar um serviço fictício também. Então eu vou colocar as instruções para os meus responsáveis, Vou escolher o meu cliente também. Então, eu coloquei meu cliente, o edifício Alvorada. Vou selecionar quem são os técnicos responsáveis, a data e hora desejada para acontecer esse serviço, Vai ser realizado até a segunda meio-dia. Vou salvar. Pronto, essa ordem de serviço já está disponível para o técnico no aplicativo e a gente vai para lá ver na visão dele como que é feito o preenchimento. Vem comigo! Legal, a ordem de serviço já apareceu aqui no aplicativo e a gente vai realizar o preenchimento dela. Vou clicar em preencher, novo preenchimento. Então,
Quando você cadastra os ativos e equipamentos, você consegue dizer de quais clientes que ele pertence, tá? Então aqui, quando eu tenho o edifício Alvorada e eu sei que é uma manutenção do circuito interno de câmeras, o ativo, no caso, que a gente vai realizar a manutenção, o reparo ou troca, a gente tem ali em início do trabalho o horário de início e a localização. Esses pontos são preenchidos automaticamente, mas o técnico consegue também colocar aqui o horário de início. Aqui tem um ponto bem legal que eu acho que vale a pena mencionar, que é o preenchimento por voz. Por exemplo, eu posso colocar a descrição do diagnóstico aqui segurando somente esse botãozinho do microfone, ao invés de eu escrever. Isso agiliza ainda mais o preenchimento e o técnico pode explicar nas próprias palavras o que ele detectou no momento da visita e quais são os serviços que precisam ser realizados. Mas a gente vai colocar a descrição aqui. E a solução? Qual vai ser o serviço que precisa ser realizado? E aqui, caso tenha sido realizado algum outro tipo de serviço no momento da avaliação técnica que foi feito. Então, peças e materiais, o que vai ser necessário, eu posso colocar isso aqui. E aqui é o ponto que eu falei que é importante dentro da personalização dentro do software, que é cadastrar todas as peças e materiais mais utilizáveis. E as peças trocadas eu também consigo acrescentar outra aqui. Então, conector plug. Registro fotográfico, essa é outra funcionalidade bem legal para comprovação dos serviços. O técnico consegue tirar fotos ou incluir fotos da galeria. E aqui eu vou colocar uma critério de exemplo, né? E observações se for necessário. Então, se o técnico ele observou que, por exemplo, as câmeras ficaram muito expostas, vamos criar uma situação aqui só para poder preencher essa parte de observações. E aí eu vou colocar a assinatura do meu cliente e a assinatura do meu técnico. Pronto! A ordem de serviço já foi preenchida, já está disponível para o cliente e também dentro do software do produtivo. Eu vou exportar esse arquivo. E eu vou gerar o relatório, ou eu posso enviar por e-mail para o meu cliente, ou também compartilhar via WhatsApp. Aqui está a ordem de serviço e eu vou mostrar ela aberta no computador para você poder ver em detalhes. Então aqui está a ordem de serviço, lembrando que você pode personalizar os documentos nas cores e com a logo da sua empresa. A parte de empresa responsável e do cliente é preenchido automaticamente, o técnico não precisa realizar esse preenchimento toda vez que ele vai realizar um serviço. O local, que é puxado também automaticamente. As informações do serviço, com a questão do tempo de horário realizado e o tempo de execução, que é muito importante para o gestor poder fazer um balanço do quanto tempo o técnico leva em campo para realizar um serviço. O total de peças e materiais do serviço. Então, qual foi o ativo? O início de trabalho, a localização, o diagnóstico, né? Então a gente diagnosticou lá que a câmera estava com mau funcionamento, qual que era a solução. Já tem ali um dos serviços realizados que foi a avaliação técnica com o valor, e isso tudo é precificado, você pode precificar dentro do software do produtivo. O registro fotográfico, que a gente incluiu uma foto. As observações, então o técnico ele consegue ter mais clareza de pontos que ele precisa observar durante uma visita ao cliente, né, durante uma atividade em campo, e isso melhora a qualidade do trabalho, porque ele não precisa se preocupar mais com os campos que ele está preenchendo dentro de um formulário, de um relatório. Ele já faz, os modelos já estão disponíveis para ele automaticamente quando chega a demanda no aplicativo e ele só se preocupa em preencher com o máximo de detalhes e qualidade. E por fim, a assinatura, né, o fim do trabalho, e a assinatura do técnico e a assinatura do cliente. Então, o cliente recebeu esse documento e eu vou mostrar a pesquisa de satisfação que ele recebe após a finalização de um serviço. Aqui tem outra funcionalidade recente do produtivo, mas muito importante para a sua empresa, que é a pesquisa de satisfação. Ela é enviada para o seu cliente quando o técnico finaliza o serviço no aplicativo. Então, o gestor consegue definir o momento em que essa pesquisa é enviada e também a periodicidade. Aqui eu escolhi após a finalização de cada serviço. Veio com o nome do produtivo, mas esse corpo de e-mail é todo personalizado de acordo com a sua empresa. Então, o seu cliente vai lá em responder pesquisa. E aqui ele consegue avaliar o serviço realizado. Então, qual foi o atendimento da equipe?
qual a nota da qualidade do serviço, o tempo de atendimento e se ele recomendaria os nossos serviços para uma outra empresa. Pronto, com esses dados em mãos, o gestor já consegue ter métricas importantes para saber quais são os gargalos da operação e também quais são os pontos fortes que se tornam diferenciais competitivos. Vamos lá ver um pouco dos gráficos? E aqui está o painel dentro do software que mostra para o gestor qual que é o nível de satisfação dos seus clientes. É possível filtrar, pelo tipo de nota e também por usuário ou por cliente. E isso é bem legal. Cada cliente tem uma nota média aqui que ele deu para os serviços realizados. Então, se eu identifico que um dos meus clientes está com uma nota um pouco mais baixa, significa que está ocorrendo algum tipo de problema. Então, o gestor, a equipe de atendimento já consegue entrar em contato com esse cliente para ter uma percepção do que está acontecendo e resolver antes que esse cliente decida rescindir ou procurar o concorrente. Isso é super importante na retenção dos seus clientes e na fidelização dos mesmos. Muito bacana, não é mesmo? Você viu que é muito mais fácil controlar as atividades da sua equipe e também como que eles vão usar o tempo de uma forma mais eficiente? Afinal, uma grande dor das empresas é conseguir dar conta da demanda sem atrasos. E é isso que um sistema de ordem de serviço faz. Agiliza a parte de recebimento, da execução e também da comprovação do serviço. Se você tem ainda dúvidas sobre sistemas de ordem de serviço, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com o nosso time de suporte. Eu vou deixar aqui no link da descrição um modelo de ordem de serviço para você testar gratuitamente, para você ver como que vai se tornar muito mais ágil o recebimento das atividades e também como pode entregar mais qualidade para o seu cliente. Aproveite, teste o produtivo gratuitamente e confira as outras funcionalidades que o software e aplicativo têm para melhorar a gestão da sua empresa. Até o próximo vídeo!